Bom, galera, então dando continuidade ao conteúdo, vamos ver como é que funciona a solubilidade e a temperatura de ebulição, como é que isso varia e influencia, no caso, com as forças intermoleculares, tá? No caso de solubilidade, a gente tem que ver o seguinte: polar vai dissolver polar, porque no caso, se eu tenho duas moléculas polares, elas vão interagir muito bem. Agora, apolar vai dissolver em substâncias apolares. Então a gente chega naquela máxima, tá? Que em geral, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma molécula de glicose. Vamos pensar na molécula de glicose e na molécula de gás carbônico, ambas para solubilizar em água. No caso aqui, ó, a gente tem a molécula de glicose, que eu tenho essas regiões aqui, ó, OH, 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 OH e OH. Essas regiões aqui são regiões que são muito propícias a fazer ligações de hidrogênio com a água. Então vai ter uma interação muito forte com a água. Isso faz, por exemplo, com que, no caso aqui da glicose, tem uma solubilidade em água, se a gente for pensar a 20 graus Celsius, de 470 gramas por litro de água. É uma solubilidade muito alta, não é? No caso, essa solubilidade é justamente porque a molécula de glicose é uma molécula polar e a água também é uma molécula polar. Agora, se a gente pegar o gás carbônico existe gás carbônico dissolvido em água, no caso, água gaseificada, refrigerante, essas coisas, no caso, eu tenho um gás carbônico dissolvido em água. Mas, qual que é a solubilidade do gás carbônico em água, no caso? Seria 1,7 gramas por litro a 20 graus Celsius. Perceba, a glicose tem uma solubilidade absurda se você comparar com o gás carbônico. No caso, 470 para a glicose, 1,7 para o gás carbônico. Isso porque a glicose, no caso, é uma molécula polar. Já o gás carbônico, os vetores aqui vão se anular, né? Eu vou ter, no caso, ligações polares, porém os vetores se anulam e a molécula vai ser apolar. Se a molécula é apolar, ela não vai dissolver muito bem em um solvente polar como a água. Tranquilo? Vamos ver agora em relação à temperatura de ebulição. Em relação à temperatura de ebulição, a gente tem que ver o quê? Forças intermoleculares e massa molar. Essas duas coisas influenciam bastante na situação da temperatura de ebulição. Primeiro, o que é a temperatura de ebulição? Seria a temperatura em que uma determinada substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, no estado líquido eu ainda tenho interações ali, essas interações elas são fortes, tá? Elas são predominantes, digamos assim. A partir do momento que eu estou no estado gasoso, essas moléculas elas estão muito afastadas, então praticamente não tem interação intermolecular. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer para chegar na temperatura de ebulição? Eu preciso romper as interações. Então, quanto mais forte for a interação, mais difícil vai ser romper essa interação. Perfeito? Então, no caso, quanto maior a força intermolecular, necessariamente maior vai ser a temperatura de ebulição. Ué, e a massa molar? O que isso influencia? Pensa comigo, o que é a temperatura? Grau de agitação das partículas. Então, no caso, o que é mais fácil? Eu agitar uma partícula que ela é levinha, eu consigo agitar ela facilmente, ou uma partícula que é muito pesada? Obviamente vai ser agitar uma partícula, né, uma molécula leve. Então, no caso, quanto maior for a massa molar, mais difícil eu vou conseguir agitar essa partícula. Se eu não consigo agitar muito bem essa partícula, ela não vai conseguir quebrar as interações facilmente, tá? Então, vamos botar aqui o exemplo. Vamos olhar as forças intermoleculares desses quatro aqui primeiro e vamos definir qual seria a temperatura de ebulição deles. Então, por exemplo, F2, flúor ligado a flúor. Eu tenho aqui no caso a seguinte situação. Flúor ligado a flúor. Apesar do flúor ser um elemento muito eletronegativo, não vai ter um que vai puxar mais para um lado ou para o outro, porque é o mesmo átomo. Então essa molécula aqui é uma molécula que é necessariamente o quê? Apolar. Não tem polaridade. Se ela é uma molécula apolar, que tipo de interação essa molécula vai fazer? Necessariamente interação do tipo dipolo induzido. Beleza? E aí vamos lá para a massa molar. A massa do flúor, galera, é 19. 19 vezes 2 vai dar 38. Então vai ser, no caso, a massa da molécula de flúor vai ser 38. Vamos ver agora aqui para o Cl2. Cl2, no caso eu tenho um cloro ligado com
cloro. Não tem diferença de eletronegatividade, então não vai ter um átomo que vai puxar mais para um lado ou para o outro. Consequentemente, essa molécula é uma molécula apolar. E se essa molécula é apolar, ela vai fazer a interação do tipo dipolo induzido. Beleza? A massa molar do cloro é 35,5. Vezes 2 vai dar 71. Beleza? Vamos lá agora para o HF. Depois a gente analisa tudo. HF, hidrogênio ligado com flúor. Hidrogênio ligado com flúor, o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele puxa a densidade eletrônica para cima dele. Se ele puxa a densidade eletrônica para cima dele, essa ligação vai ser polar. E como só tem essa ligação na molécula, consequentemente a molécula também vai ser o quê? Polar. Ligação polar, molécula polar. E repara ainda o seguinte, é flúor ligado a hidrogênio. Então eu tenho um FON ligado com hidrogênio. Eu teria o FON-HFON. Então no caso aqui, eu faria interação do tipo ligação de hidrogênio. É uma interação forte comparada às outras, tá? E no caso, o flúor é 19 mais 1, daria 20 a massa desse cara, tá? Agora o HCl. HCl eu tenho hidrogênio ligado ao átomo de cloro. Hidrogênio ligado ao átomo de cloro. O cloro é um elemento muito eletronegativo, né? Então ele puxa a densidade para cima dele. Mas não é tão eletronegativo como o flúor. Isso faz com que essa ligação aqui seja polar. Então a molécula vai ser polar, porque só tem essa ligação aqui na molécula. Ligação polar, molécula polar. E a interação aqui vai ser do tipo dipolo. O quê? Permanente. E vamos ver a massa aqui, ó. Seria 36,5 U. Então vamos lá agora para o seguinte, ó. Vamos começar a analisar. Analisou, bateu. Eita, esse cara aqui faz ligação de hidrogênio. Esse cara faz ligação de hidrogênio, então esse cara necessariamente vai ter uma interação. A gente olha aqui as massas, tá vendo que não são massas muito absurdas? O máximo que seria aqui de diferença seria 71 em relação a 20, tá? Então no caso da ligação de hidrogênio, o que vai predominar no caso a temperatura de ebulição vai ser se eu tiver uma massa molar muito discrepante, que a gente vai ver em outra situação, tá? Mas aqui no caso, ó, o HF é massa molar 20, ou o Cl2 no caso seria como se fosse 3,5 vezes para dar no caso do Cl2. No caso, quem é o primeiro colocado aqui em termos de temperatura de ebulição vai ser o HF, porque ele é formado por ligação de hidrogênio. Só para você ter uma noção, a temperatura de ebulição dele é de 20 graus Celsius. Beleza? Vamos analisar agora entre o F2, Cl2 e HCl. Olhando aqui para o F2, Cl2, HCl, o que a gente tem aqui? A gente tem que entre o HCl e o Cl2, o HCl no caso é dipolo permanente, os outros dois dipolo induzido. Só que entre dipolo permanente e dipolo induzido, o que a gente vai ter que analisar? Vai ter que analisar as massas molares. Então, no caso, quem tem a maior massa molar aqui, no caso, seria o Cl2. Consequentemente, o Cl2 vai ser o cara que tem a maior temperatura de ebulição desses três. Professor, mas ele faz interação do tipo dipolo induzido. Beleza, é uma interação mais fraca do que a dipolo permanente. Só que para sacudir esse cara e conseguir quebrar a interação, eu preciso de maior temperatura, porque ele é mais pesado. Para vocês terem uma noção, a temperatura de ebulição, no caso do cloro, é de menos 34 graus Celsius. Temperatura de ebulição do cloro, menos 34 graus Celsius. E do HCl, no caso, seria menos 85 graus Celsius. Tá? Então, quem tem a temperatura de ebulição maior? O Cl2. Tranquilo? Porque ele tem uma massa molar maior. Agora, vamos analisar aqui o HCl com o F2. HCl e F2, eles têm massas molares próximas, ó, 36,5 e 38. Esse aqui de baixo tem a interação do tipo dipolo permanente, enquanto esse cara aqui, dipolo induzido. Consequentemente, o que tem dipolo induzido e massas molares próximas vai ter uma interação mais fraca, então a temperatura de ebulição dele é menor. Para vocês terem noção, a temperatura de ebulição do flúor é menos 188 graus Celsius. Então, se a gente fosse botar em ordem de temperatura de ebulição desses caras aqui, seria a ordem crescente, tá? F2, porque ele é o que possui menor massa molar e a interação mais fraca. Depois, viria quem? Viria, no caso, o HCl, porque
entre os que fazem dipolo induzido e dipolo permanente, no caso, ele faz dipolo permanente, então ele é mais forte do que esse aqui, só que ele vai ser mais fraco que o Cl2 justamente pelo fato que ele tem uma massa molar menor. Então vai vir o HCl. Depois do HCl vai vir quem? O Cl2, porque ele faz dipolo induzido e ele tem, no caso, a massa molar maior. Aqui, principalmente, é por causa da massa molar dele. Então, Cl2. E depois a gente viria com quem? Com HF, que é o campeão, porque ele faz ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio predomina sobre as outras interações. Professor, complicou. Tem que analisar muita coisa? Tem. Então, ó, temperatura de ebulição, você tem que analisar vários fatores. Massa molar e as interações. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte. Olha o tipo de interação. Se tiver ligação de hidrogênio, você deixa ele separadinho, porque provavelmente ele vai ser o que vai ter interação, a temperatura de ebulição maior. Quando você vai olhar dipolo induzido e dipolo permanente, é só olhar o que tem, no caso, maior massa molar. Maior massa molar vai ter maior temperatura de ebulição. E se tiver massas molares iguais, vai vencer quem tem a interação mais forte, que no caso vai ser do tipo dipolo permanente. Tá? Então, vamos botar esse exemplo aqui, ó, CCl4, CHCl3 e H2O, a água, né? CCl4, eu tenho um carbono ligado a 4 átomos de cloro. Essa molécula aqui é uma molécula que não possui par de elétrons sobrando, então é um bom indício para ela ser apolar. E todos os ligantes são iguais, então necessariamente essa molécula aqui vai ser o quê? Apolar. Essa molécula é apolar e o tipo de interação que ela faz vai ser a interação do tipo dipolo induzido, justamente porque ela não tem polo, eu preciso induzir uma interação. Beleza, então vai ser do tipo dipolo induzido, vai ser apolar. A massa molar, no caso aqui do CCl4, seria 35,5 vezes 4 mais 12. A massa molar desse cara aqui seria 154 gramas por mol, tá? Ou então a gente pode botar em U, que nem a gente estava fazendo na outra situação aqui, que era unidades de massa atômica. Então seria 154 U. O CHCl3 seria o carbono ligado a um átomo de hidrogênio e 3 átomos de cloro. No caso aqui, ó, o carbono não tem par de elétron sobrando, só que ele tem o hidrogênio diferente dos outros cloros. Então o carbono ganha da densidade aqui, ó, do hidrogênio em termos de eletronegatividade e o cloro ganha do carbono. Consequentemente, essa molécula aqui vai ser uma molécula polar. Ligações polares, molécula polar. Aqui eu tenho também ligações polares, só que os vetores vão se anular, molécula polar. Essa molécula aqui vai ser polar, consequentemente ela vai fazer a interação do tipo dipolo permanente. Se essa molécula faz a interação do tipo dipolo permanente, justamente pelo fato que ela ser polar, se a gente for comparar com o dipolo induzido, ela tem uma vantagem, mas a gente tem que olhar o quê? Analisar o quê? A massa molar. Então, olhando aqui para o CCl4, a gente tem que a massa molar dele, perdão, do CHCl3 vai ser 119,5U. 35,5 vezes 3, mais 1, mais 12. Fez a continha, deu a massa molar dele. Analisando esses dois aqui, ó, se a gente for observar aqui por causa do Cl2 e do HCl, a gente consegue deduzir que quem aqui vai ter a maior temperatura de ebulição? Apesar desse cara ter interação no tipo dipolo permanente, no caso aqui, ele tem uma massa molar menor. Consequentemente, esse cara aqui, ó, vai ter uma temperatura de ebulição maior do que esse. Pra você ter uma noção, ó, o CCl4, ele tem uma temperatura de ebulição de 76 graus Celsius, enquanto o CHCl3 tem uma temperatura de ebulição de 61 graus Celsius. Beleza? Uai, professor, mas espera aí, a água, eu sei que a água só tem 18 de massa. 18 de massa. Olha a massa desses caras, 119, 154, porque a água no caso seria 16 mais 2, né? A massa molar da água é muito pequena. Mas eu sei, né, que no caso a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ué, como é que você explica isso? Que no caso a temperatura da água de ebulição é maior do que esses outros dois, sendo que a massa molar deles é muito superior no caso à massa molar da água. Quase 6 vezes a massa molar da água. A gente vai ter então o seguinte, a água faz interação do tipo ligação de hidrogênio, porque no caso eu tenho um oxigênio ligado a hidrogênio, ligado a hidrogênio.
No caso aqui, os vetores são puxados para o oxigênio, e eu tenho a situação do FON, um dos 3 elementos mais eletronegativos ligados ao hidrogênio. Lembrando que é o seguinte, ó, para que tenha ocorrência de ligação de hidrogênio, necessariamente eu preciso de ter um hidrogênio oposto a um par de elétrons. Então a água, ela consegue fazer 2 ligações de hidrogênio com esses pares de elétrons e mais outras 2 ligações de hidrogênio com esses hidrogênios aqui. No total, cada molécula de água faz 4 ligações de hidrogênio, o que faz ela ter uma interação muito alta. Como ela tem uma interação muito alta, isso faz com que ela tenha uma temperatura de ebulição muito alta. No caso aqui, ela é uma molécula polar e muito polar, e ela faz, no caso, ligação de hidrogênio, como a gente já destacou. Então, resumindo, para olhar o tipo de interação, ignora a ligação de hidrogênio, olha dipolo induzido e dipolo permanente. O que tiver maior massa molar, vence. Pronto. Se tiver massa molar próxima, o dipolo permanente vai ganhar. Beleza? Agora, ligação de hidrogênio, no caso, ela vai ganhar mesmo se a massa molar for muito discrepante. Mas cuidado, extremo cuidado. Porque, por exemplo, se a gente for pegar aqui, no caso, o I2, por exemplo, o iodo, ele é sólido à temperatura ambiente, né? E a massa molar dele é 254 U, né? O I2. Consequentemente, a gente tem que a água vai ter uma temperatura de ebulição menor que ele, mesmo o I2 fazendo interação de dipolo induzido, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Geralmente o que cai nos vestibulares são essas situações que eu coloquei. Dipolo induzido com dipolo permanente, massas molares próximas, ou então dipolo induzido e dipolo permanente com massas molares discrepantes, como aqui, no caso, que aí no caso quem tem maior massa molar ganha. E no caso, ligação de hidrogênio com massas molares próximas, assim, até 3, 4 vezes a massa molar da ligação de hidrogênio. Então, geralmente, quando tem ligação de hidrogênio e outro cara, geralmente é a ligação de hidrogênio que vai ganhar em termos de temperatura de ebulição. Perfeito? Galera, vou dar um espaço aqui para vocês tirarem foto do quadro, mas já de adianto, um beijo e um cheiro.